A paz de Deus, povo amado. Estou aqui para trazer, neste momento, mais essa palavra inspirada por Deus, para trazer o amado coração de todos os irmãos. Não estarei gravando vídeos sequencialmente, mas à medida que Deus colocar no meu coração. Hoje a mensagem do dia de hoje, sepulcro caiado. Falaremos acerca de sepulcros dos nossos dias, sepulcros dos tempos do Senhor Jesus, quando este andava sobre a terra. Faremos uma leitura do livro de São Mateus, capítulo de número 23 e versículos do 24 ao 28. Preste atenção nesta mensagem, que Deus há de falar ao teu coração. Mateus, capítulo de número 23, versículo de número do 24 ao 28. Mateus 23, versículo 24 ao 28. Onde o Senhor nos diz assim: condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Versículo de número 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Versículo de número 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Somente até aqui. Esta palavra de hoje, amados irmãos, a qual Deus colocou ao coração deste humilde servo, reflita sobre esta mensagem. Busque entender o que Deus quer falar através dessa mensagem. Aqui o Senhor Jesus falando naquela época acerca das pessoas que estavam no poder, que parecia ter poder. Pessoas que eram, na visão de muitos, exemplo. Pessoas que pareciam pessoas de bem, pessoas que tinham de fato Deus na vida delas. Aqui o Senhor, ele fala anteriormente que aqueles fariseus hipócritas, como ele citou aqui, aqueles hipócritas, eles sentavam na cadeira de Moisés. Eu acredito, conjecturando aqui, que até buscavam ter uma aparência de Moisés. O Senhor Jesus, falando aos irmãos daquela época, dizia que ouvissem as palavras daquelas pessoas, daquela liderança, mas que não observasse os seus caminhos, não observasse os seus testemunhos, não fosse pelos seus testemunhos.
O Senhor Jesus ali exemplificando como sepulcro caiado. O cal, amados irmãos, há algum tempo muito usado para fazer pinturas, principalmente em regiões mais interioranas, o qual, dissolvido na água, trazia uma brancura excelente, dava uma ideia de limpeza excelente. Daí o Senhor colocando como sepulcro caiado, todo formoso, limpo, branquinho por fora, mas por dentro, cheios de ossos de morte. O que o Senhor quer falar conosco através desta mensagem? Nos dias atuais, quantas pessoas têm buscado uma aparência? Quantas pessoas parecem até mesmo ser agradáveis a Deus? Quantas pessoas parecem fazer o bem, mas na verdade o seu coração está cheio de maldade? Quantas pessoas parecem ter projetos lindos, mas na verdade projetam maldade contra a vida das pessoas? Tais pessoas são como sepulcros caiados, que exteriormente falando são lindas, belas, maravilha. Quantas pessoas estão desse jeito? Mas o interior não quer ver o bem do próximo, não busca ser caridoso para com o próximo, não busca amar o próximo, nem como a nós mesmos, nem como o Senhor nos amou. São sepulcros caiados. Nos dias atuais, quantos veículos eu observo quando saio à rua, escrito: abençoado por Deus. Outros escrito: propriedade de Deus. Quantas estampas de Deus tem estado nos carros? Amém. É a fala de Deus. Está levando o nome do Senhor em vários lugares. Maravilha. Mas, se observarmos o interior destes veículos, ou melhor dizendo, o interior destas pessoas, às vezes o proprietário destes veículos, será que Deus está no coração destas pessoas? Queira eu que sim. Gostaria eu que fosse assim. Mas, no primeiro incidente ou acidente de trânsito, começa-se a descobrir a verdadeira face. Começa a ser transparente o interior e às vezes vai de contra o exterior. Quantas pessoas têm morado em palacetes, onde são casas maravilhosas com fachadas esplêndidas, mas o amor não está naquela família, é sepulcro caiado. Quantas famílias têm uma aparência de uma família agradável ao Senhor, mas não se senta na mesa de jantar, não faz uma oração em conjunto, não ora pelo próximo, não quer o bem do próximo, não dá um bom ensinamento, porque a Bíblia ensina que nós devemos ensinar os nossos filhos em qual caminho deva andar, para que ele, quando ele cresça, ele não desvie nem para a esquerda nem para a direita. A aparência, irmãos, aparência, meus queridos, é uma fachada, é uma pintura. Mas Deus não olha para tais coisas, Deus olha para o interior. Ele esquadrinha nosso coração. Não estou aqui para dar sermão, para trazer a tristeza, o desânimo, não, irmãos. Mas para que nós possamos olhar para o nosso interior e comecemos a limpar o nosso interior e preocupar menos com o exterior. Nos versos aqui, lido esta noite, o Senhor, ele fala que aquele povo, que tais hipócritas,
limpava o exterior do copo e do prato, mas o interior estava cheio de rapina e de iniquidade, cheio de maldades. Mas parecia bom, parecia belo, mas somente interiormente falando podridão, sepulcro caiado. No versículo de número 24, no versículo de número 24, aqui o Senhor ele nos relata assim, que aquele povo preocupava-se em pequenas coisas, mas deixava coisas importantíssimas. De nada adianta eu fazer doações de cesta básica, tá bom? Amém. Mas isso não é tudo. Não adianta eu fazer determinadas caridades e não ter amor para com o próximo. Eu preciso ter amor, fazer de coração. Eu ia à igreja e devolver o dízimo pertencente ao Senhor com tristeza, com mão retraída. O Senhor não se agrada desses tipos de coisa. Eu preciso ir com coração, com amor, com fidelidade, dignidade. Se não for assim, sepulcro caiado. Só aparência, só para que as pessoas vejam. No versículo de número 23, Deus nos diz assim: condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Pequenas coisas são passadas, mas tem deixado coisas importantíssimas para trás. O homem nos dias atuais, ele vê muito a aparência e preocupa-se muito com a sua própria aparência, o que as pessoas vão ver, o que as pessoas vão falar, e pouco tem se preocupado com o seu interior. O essencial, o mais necessário é que o interior esteja bem. O necessário é que Deus veja a minha intenção verdadeira. Deus veja, Deus sonda o meu coração e encontre coisas belas. Quantas pessoas nós ouvimos em seus lábios a palavra Deus, Jesus. Alguns tentam até citar alguns versículos, e alguns até citam alguns versículos, quando não citam a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Mas quando observamos essas pessoas, não conseguimos enxergar Jesus na vida delas. Não conseguimos enxergar uma vida dedicada a Deus. Só da boca para fora. Somente cita Deus, mas não vive Deus. Sepulcro caiado. Não quer dizer que o crente, muitas pessoas pensam que o crente tem que ser retraído, encurungujado. Não. Precisamos ter voz ativa. Crente que eu falo, irmãos, é independente de religião, cristãos, pessoas que acreditam em Jesus Cristo, pessoas que vivem agradavelmente ao Senhor, que buscam seguir o que o Senhor nos deixou de exemplo e que nos deixou de ensinamento. Querem que, às vezes, aceitemos tudo, convivamos com tudo, apoiamos tudo. Não, não é assim. Se nós aceitarmos a tudo, sepulcro caiado. Devemos receber a todos, amar a todos e não todas as coisas. Tudo nos é lícito, como diz na palavra do Senhor, mas nem tudo nos edifica. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. Mas devemos estar firmes com Cristo Jesus. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 23, versículo de número 2, na parte B do versículo, Deus nos diz assim: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos.
olhando nós para o Senhor Jesus, o nosso povo olhando para o Senhor Jesus naquela época, não via beleza física. A Bíblia relata que ele não tinha nem parecer e nem formosura, também no versículo de número 2 de Isaías 53. Dizer que ele não tinha nem parecer nem formosura, mas o interior do Senhor era só amor. Mas quem olhava para ele não via nada que chamasse atenção exteriormente falando. De nada adianta eu estar com um paletó, uma gravata. Posso estar ordenado de ouro. Se não tiver amor no coração, se Jesus não estiver de fato na minha vida, sepulcro caiado. Que nós venhamos a ter essa visão de que precisamos limpar o nosso coração, o nosso interior, para que nosso exterior venha refletir o que está dentro de nós, e não o inverso. Nós precisamos ser limpos de dentro para fora. Até me recordo que aqui, não querendo me exaltar, toda glória e honra para o Senhor, mas quando eu nem conhecia nada acerca da palavra de Deus, eu tentei não parecer para as pessoas, eu tentei não mostrar para as pessoas que eu estava buscando a Deus, queria me fortalecer, queria primeiro ter uma estrutura com Deus. É algo que eu trago para a minha vida toda. Não quero dizer que sou santo, não quero dizer que sou melhor que você. Mas nós podemos ainda olhar para o nosso interior e tentar fazer algo verdadeiramente, algo que Deus se agrade. É necessário que nós não sejamos sepulcro caiado, onde é branquinho, mas só se vê sujeira por dentro. Às vezes, acabou de ser depositado ali alguém, em poucas semanas, digamos assim. E está lindo, todo maravilhoso por fora, mas por dentro é só podridão. Nosso coração não pode ser sepulcro caiado. Nós não podemos ser sepulcro caiado. Não adianta templos maravilhosos, ordenados, e uma igreja doente. Igreja que eu falo é eu e você. Não adianta grandes templos e pequenas ações, pequenas atitudes, pequena caridade, amor. Não estou dizendo que são assim. Estou falando que não pode ser assim. Que não sejamos sepulcros caiados, mas que nós venhamos a ter beleza para Deus, mais interiormente que exteriormente. Não para parecer, mas para ser. Que Deus vos abençoe. Esta é a mensagem que eu trago hoje. Espero que você goste e que você compartilhe. Quantos sepulcros caiados estão por aí? Quantas pessoas estão nessas condições? Às vezes dentro de igrejas e mortos. Às vezes transparecendo uma alegria e só tristeza. Vivendo para o outro e não para si próprio. E não para agradar ao Senhor nosso Deus. Pessoas sacrificaram o Senhor Jesus. Acredito que porque não via nele o Filho de Deus, o Messias, aquelas pessoas não tinham uma visão interiormente, não valorizavam. Que nós não venhamos a continuar sacrificando o nosso Senhor Jesus. Que a morte dele não seja em vão. Que a vinda dele sobre a face da terra não seja em vão. Que nós venhamos a ter uma visão, venha enxergar as pessoas também por dentro, os valores reais, não pelo que ela veste, não pelo carro que anda, não pela casa que mora, não pela igreja que ela frequenta.
não pela posição social que ela exerce, não pelo local de serviço, não pela posição que ela ocupa no seu serviço, no seu trabalho, mas que nós possamos enxergar dentro das pessoas, dentro do ser humano, o seu interior. Que nós possamos entender e ser mais agradável a Deus, que venhamos a zelar pela casa, pois o nosso interior, nosso coração é templo do Espírito Santo de Deus. E o templo do Espírito Santo de Deus, ele não habita em sepulcro caiado, pois ele vê e ele habita no interior e não no exterior. O Espírito Santo de Deus não está na minha gravata, não está no meu paletó, não está no relógio que eu estou usando, não está no formato do meu corte de cabelo. O Espírito Santo de Deus, ele não habita no meu bolso. O Espírito Santo de Deus, ele habita, ele deseja, ele reside no interior, no nosso coração. Nós somos altar do Espírito Santo de Deus, somos templo de Deus nessa terra, onde deve se habitar o Espírito Santo. Mas, repito, o Espírito Santo não habita em sepulcro caiado. Que Deus vos abençoe. Que a paz, a graça, a misericórdia de Deus seja contigo que está ouvindo essa mensagem. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus guarde a tua família. Que Deus venha te proteger neste momento de dificuldade que estamos vivendo. E não se esqueça, alguém precisa de ti. Alguém necessita de ti. Se não tem algo a abençoar alguém, ore, clame a Deus pelas vidas. Quantas pessoas estão descendo à sepultura? Quantas famílias necessitam de um abraço? Sabemos que não podemos abraçar hoje fisicamente, mas podemos abraçar espiritualmente mesmo à distância. Receba o meu abraço. Abraço santo do Senhor. Receba abraço do Senhor Jesus. Abrace com Ele, firma com Ele. Que Deus vos abençoe. Compartilhe esta mensagem para que vidas sejam alcançadas. Para que pessoas sejam alcançadas. Para que não sejam sepulcros caiados na presença de Deus. Para que o fingimento, a mentira, o ego não venha tomar estas pessoas. Eu quero orar pela tua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui um povo que está a ouvir a mensagem que o Senhor coloca, Senhor, no coração deste teu humilde servo neste momento, Senhor. Assim, meu Deus, que o Senhor seja com eles agora, onde quer que estejam, Senhor. Que seja em outro bairro, em outra cidade, em outro estado ou até mesmo em outro país, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha esquadrinhar o coração destas pessoas e venha enxergar, meu Deus, amor, caridade, compreensão, respeito, gratidão a Ti, Senhor. Como diz no hino, Senhor, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Desse jeito, Senhor. Que essas pessoas sejam mais gratas a Ti. Guarda eles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, de todo mal, desta enfermidade que está assolando as pessoas. Guarda eles. Amém e glórias a Deus.